Olá a todos, agradeço a Covestro e a Sintecal pelo convite. Eu me chamo Flávia Vanelli e sou integrante do Núcleo de Design e Pesquisa da Sintecal e também sou especialista no desenvolvimento de produtos para a moda e para o design com foco em sustentabilidade e inovação. Hoje a gente está aqui no primeiro dia de Inspira Mais, realizando o terceiro encontro da trilha de sustentabilidade, que vai ser dividida em 3 momentos. Esse primeiro, aqui em nosso canal, com a Helga Izok, Sales e Marketing Operations Latam, abordando as contribuições dos adesivos base água para a sustentabilidade e para a economia circular. Já no segundo momento, a gente vai fazer a trilha na Fiergues, onde está acontecendo o Inspira Mais. Lá a gente vai ter uma fala do Max Machado, que é Technical Sales Manager, trazendo a utilização do CO2 e biomassa como matéria-prima, e depois, novamente, a Helga apresentando ao vivo a apresentação sobre os adesivos. Então, agora eu queria convidar a Helga Izok, que é Sales and Marketing Operations Latam Covestro, com formação em Química especializada em adesivos industriais e MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV. Atualmente, cursando MBA em Desenvolvimento Sustentável e Economia Circular. A Helga possui 17 anos de experiência no segmento de adesivos, atuando no Brasil e na América Latina, tanto em fabricantes de adesivos como também em fabricante de matérias-primas. Helga, bem-vinda, é com você. Obrigada, Flávia. Obrigada, a todos pela audiência, e pelo interesse em saber um pouco mais de adesivos, que é um assunto que eu gosto muito de falar, especialmente base água, que é um grande foco de trabalho da Covestro. E que a gente conhece, e sabe aí de todas as contribuições, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco dessa contribuição, e como isso acontece, olhando aí para o foco em sustentabilidade e circularidade. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer uma palestra na Inspira Mais, já visitei várias vezes, já presenciei várias palestras, mas me sinto muito contente de estar aqui hoje, representando a Covestro e falando de adesivos. Eu vou começar, então, contando para vocês a Covestro e posicionando a Covestro como uma provedora de soluções, de várias soluções para o mercado de calçados. Eu sou responsável pelo mercado de adesivos e tenho outros colegas aí que, junto comigo, atendemos o mercado calçadista, com várias aplicações. Entrando um pouquinho no tema de adesivos, eu queria contar para vocês a evolução das tecnologias ao longo do tempo, e trazer o base água aí como uma alternativa que consolida inovação e sustentabilidade. No início dos anos 50, o adesivo mais utilizado era o adesivo nitrílico, e ele cresceu de uso, cresceu em tendência, aí nos anos 70, outros adesivos passaram a aparecer e foram lançados. Naquela época eram as inovações, os adesivos base policloropreno, conhecido como as colas de contato. Depois, os adesivos de poliuretano, ainda naquele momento, base solvente. Depois, adesivos base solvente sem tolueno. E aí, por volta dos anos 90, foi lançado o primeiro adesivo base água. E nessa época também esse lançamento aconteceu, a Bayer, naquele momento, desenvolveu essa dispersão de poliuretano para formular adesivo base água, e desde então tem colocado muitos esforços de pesquisa e desenvolvimento em trazer outros produtos, Então, hoje o portfólio da Covestro, eu coloco aqui, como PUD1, PUD2, são muitos produtos, a gente tem mais de 20 dispersões diferentes no nosso portfólio, que atende não apenas o mercado calçadista, mas também outros mercados, como o mercado de móveis, o mercado automotivo, o mercado de embalagens, e com diferentes requisitos.
E o que eu queria dizer também é que nós temos várias possibilidades de combinação entre si, entre essas dispersões, né, que aí é onde entra todo o conhecimento dos fornecedores de adesivos, né, e em trabalhar essas dispersões e combinar essas dispersões em várias, com outras matérias-primas em formulação, para atender os requisitos específicos de colagem, né, de cada fornecedor, de cada fabricante de calçado, né. Então, a mensagem aqui é dizer que os adesivos base água, eles seguem em evolução, né. Então, se em algum momento alguém de vocês teve experiência com adesivo base água e naquele momento não atendeu, né? Existem muitos outros, né? E com muitas outras características, né? Houve melhoria quanto à temperatura de ativação, quanto à resistência de colagem, ao taque, à secagem, facilidade de limpeza, robustez, né? E possibilidade de ser aplicado de diversas maneiras. Né? Então, hoje esse é o status, o panorama em que se encontram aí os adesivos, hoje também outras tecnologias presentes no mercado, né? Os adesivos hot melt, adesivos, enfim, em pó, muito se falou também, né? E aí seguem, e o base água aí sempre também com essa tendência de crescimento, e isso eu mostro a nível mundial. Aqui trago um cenário, né, para mostrar para vocês que o adesivo base água é uma tecnologia já consolidada, democratizada, né, e utilizada mundialmente em várias marcas, né, desde os anos 90, quando se lançou os adesivos base água, muitas marcas, né, pouco a pouco foram implementando o uso nas suas produções, né, e seguem assim desde então. Importante mostrar e também dizer, né, aqui eu menciono, né, muitas marcas no Brasil já consomem esse adesivo, e a ideia é trazer informação para que isso acesse ainda possíveis empresas, né, e esclareça dúvidas de possíveis empresas que ainda não utilizam. Esse slide eu trago a cadeia de valor, né, de adesivos, onde a Covestro está no início como fabricante de matérias-primas, fornecendo essas matérias-primas aos fabricantes de adesivos, né? E aqui, colocando dessa maneira, é importante mostrar o quão relevante é a comunicação e a colaboração nessa cadeia de valor para que as necessidades não atendidas das marcas cheguem ao conhecimento da Covestro também, que lá na outra ponta da cadeia vai desenvolver a comunicação e a colaboração nessa cadeia de valor para que as necessidades não atendidas das marcas cheguem ao conhecimento da Covestro também, que lá na outra ponta da cadeia vai desenvolver as dispersões para atender a aplicação do adesivo, né? Então, essa troca e esse contato e essa colaboração em conjunta tem sido um foco da Covestro para reduzir o tempo de resposta para o mercado, né? Pois desenvolver uma nova dispersão é um processo demorado, e também ter a certeza que as dispersões que vão ser desenvolvidas vão atender os requerimentos, né, de cada um, ou dos fabricantes de adesivos, ou dos fabricantes de calçados e até das marcas, né. Nesse slide bastante, eu pontuo alguns dos requisitos e das necessidades não atendidas que nós já levantamos de cada um desses players da cadeia de valor, né, e aí o trabalho da Covestro é somar tudo isso e tentar transformar em dispersão, né, em dispersão de poliuretano para atender essas necessidades. Então, é um desafio bastante grande, por isso que muitas vezes as dispersões são combinadas entre si e todo o know-how dos fabricantes de adesivos se faz tão importante para que realmente essa colaboração entre Covestro, os fabricantes de adesivos, entender exatamente o que o mercado precisa para entregar
essa performance esperada, né? Então, sozinha a Covestro não consegue resolver os produtos, então essa troca de informações e participar de um evento como esse é, sem dúvida, muito importante para essa colaboração acontecer. Agora eu vou trazer um pouco mais, né, e entrar um pouco mais no tema das contribuições dos adesivos base água, né? Aqui eu trago algumas palavras já como mensagens, né? E o meu foco aqui nessa fala é mais os fabricantes de calçados, né? Mostrar para eles, no caso para vocês, as vantagens dos adesivos e os aspectos a serem considerados na escolha de uma tecnologia ou outra, né? De uma maneira mais macro, né? Muitas vezes a gente sabe que são vários pontos de vista a serem considerados, né? Aqui eu vou trazer alguns e eu começo aqui mostrando um comparativo entre adesivos base água e adesivos base solvente. Então, os adesivos base água, eles têm 50% de sólidos, que é o polímero, o poliuretano, e 50% de água, por isso dispersões aquosas de poliuretano. E os adesivos solvente, a quantidade de polímero ou de matéria-prima que vai proporcionar a colagem, ela é menor. O conteúdo de sólido é mais ou menos aproximadamente 15%, sendo o restante de solventes. A maior parte da composição é os solventes, e quando esses solventes evapora, fica 15% do material que vai ser colado, enquanto o base água fica 50% do material que vai proporcionar essa colagem. Né? Então, a gente está comparando um produto que não tem contribuição nenhuma em VOCs ou em atacar a camada de ozônio. E aqui eu faço uma referência, né? Pensando aí nas metas de desenvolvimento sustentável da ONU, eu trouxe aqui 4 dos 17 SDGs que mais diretamente se referem ou podem ser atendidos considerando a escolha de adesivos, né? E pontuar que a escolha do adesivo também pode contribuir, né, para os ODS da ONU. Aqui na sequência, eu trago um comparativo para mostrar os benefícios econômicos dos adesivos base água. Em outras palavras, essa diferença de teor de sólidos entre adesivo base água e adesivo base solvente, no final, vai significar uma diferença de quantidade aplicada. Né? O adesivo base água, por ter um conteúdo de sólidos mais alto, ele requer uma quantidade de adesivo por par de calçado menor. Isso significa que, no final, vai se aplicar menos adesivo base água para ter a mesma quantidade de sólidos de poliuretano por par. E eu tentei mostrar as continhas aí, né, em relação ao teor de sólidos, adesivo por par e conteúdo de sólidos de poliuretano por par, para chegar que em 1 quilo de adesivo utilizado, a cada quilo de adesivo utilizado, são produzidos de 30 a 40 pares de calçados quando se usa adesivo solvente. E 1 quilo de adesivo base água produz entre 75 e 100 pares de calçados. Aqui é importante mencionar que isso acontece seguindo, né, a recomendação de quantidade aplicada de adesivo base água, né, reduzir a quantidade de calçado de adesivo utilizada. E aqui eu também faço uma referência, né, antigamente nós falávamos em 3 R's, né, reduzir, reciclar e reutilizar. E agora se fala em 5 R's, reduzir, reciclar, reutilizar, repensar e recusar. E aí eu faço um convite para vocês, né? Tanto falamos em reduzir, e aqui a proposta é essa, estamos falando em reduzir a quantidade de adesivo aplicado, ou seja, fazer mais, gastando menos, produzir mais pares usando menos adesivo, e também a contribuição que essa mudança faz quanto a benefício econômico.
né, em reduzir a quantidade aplicada de adesivos, a um estoque menor, a custos de frete menores, né, estamos falando de produtos não inflamáveis, ou seja, não temos gastos ou custos com inflamabilidade, com incêndios, e também nos custos ocupacionais, afastamentos, enfim, custos para gerenciar substâncias perigosas, enfim, também são reduzidos, né? E aqui também destaquei as palavras repensar e recusar, né? Esse slide é um convite para a gente repensar a maneira como como são solicitados ou como são comparados os adesivos, né? Ter um olhar além do preço por quilo, né, e ter um olhar abrangente em quantos pares está se produzindo por 1 quilo, né, que outras reduções estão sendo proporcionadas com essa escolha de adesivo, né, e aí, inclusive, a questão de recusar, né, ter muito claro quais são os objetivos e falando de sustentabilidade, o que a gente pode aceitar e o que vamos recusar. Aqui falando um pouco mais dos benefícios do adesivo base água, eu fiz um resumo, né, mostrando que 1 quilo de adesivo base solvente mais ou menos se consome 0,37 quilos de base água, né, então temos aí uma diferença de 63%. Em termos de mão de obra, também, porque se requer menos camadas de adesivo sendo aplicada. E também a questão dos fretes, né? Transportar adesivo base solvente, o frete do adesivo base solvente, ele é mais caro que um adesivo base água. Requer transportadoras específicas para fazer esse transporte, que atendam uma legislação de transporte, né? Então, alguns aspectos, e além disso, a gente pode citar também, né, o que eu falei rapidamente, da questão da inflamabilidade, né, o quanto isso é relevante e quanto temos que pensar a respeito também, né, de qual é o risco de inflamabilidade, tanto para perdas de materiais, como também a riscos ocupacionais, né, e associar esses benefícios à qualidade visual final proporcionada ao calçado colado com adesivo base água. Na sequência, eu trago uma carta, é um trabalho que a Covestro faz e para atender os requerimentos, né, aí do mercado calçadista. Os nossos clientes, né, os fabricantes de adesivos, muitas vezes nos solicitam se as nossas matérias-primas atendem a legislações internacionais de contatos com substâncias restritas, e nós conseguimos aí atender todas as legislações internacionais, porque nossos produtos não têm composição metais pesados, formaldeído, fitalatos e outras substâncias aí consideradas pelo REACH restritas, e por isso os base água têm sido muito considerados aí em calçados para exportação. Aqui eu faço um resumo das contribuições dos adesivos nos pilares da sustentabilidade. Também me baseando nos indicadores do Programa Origem Sustentável, e que olha para todos esses aspectos os pilares econômico, ambiental e social. Então, olhando, né, o Origem Sustentável, ele tem um olhar bastante macro, né, avaliando todos aspectos, desde produção, desde normas, enfim, né, atendimento de normas, e esse slide eu trago uma lupa, né, se eu fosse olhar o Origem Sustentável somente pelo ponto de vista de adesivos, esses seriam os pontos que eu recomendaria foco. E olhando para o pilar econômico, os adesivos base água contribuem porque é possível reduzir a quantidade de adesivo aplicada, né? Falamos também da redução de custos de estoque, porque a quantidade de adesivo em estoque, por se aplicar menos adesivo, também é menor, se transporta menos adesivo. O adesivo base água, ele também, por uma questão de evaporação, não se perde tanto por evaporação. Então, e a questão de aplicação também é muito fácil, então não há desperdício de adesivo. Eles contribuem também com
com os custos de prevenção de incêndio por não serem inflamáveis, a redução de custos ocupacionais em exames e afastamentos, e também contribuem para oportunidades de exportação. Olhando para o pilar ambiental, nós temos aí as contribuições quanto à camada de ozônio, ao aquecimento global, a consumo de energia, emissão de compostos orgânicos voláteis, a questão de consumo de água, né, até olhando para descarte de produto, né, desenvolver produtos sem toxicidade, reduzir e controlar o consumo de produtos químicos, né? E aí, principalmente, aí, quando a gente fala, né, e essa é uma frase que está bem destacada no programa do Origem Sustentável, que é a substituição de solvente ou eliminar o solvente e substituir por água. E por último, o pilar social, onde a gente fala, né, da saúde e segurança do trabalhador, em reduzir contato com substâncias restritas, proporcionar um ambiente limpo e seguro, livre de riscos de inflamabilidade, e realização também de campanhas e programas socioambientais para fomentar o conhecimento, né, de trabalhadores, clientes e fornecedores em possibilidades em relação à sustentabilidade. E aí oferecendo também oferta de produtos e serviços de sustentabilidade. Olhando para tudo isso que a gente falou, eu queria mostrar uma abordagem até um pouco diferente, né? Contextualizando aí e falando de economia circular, né? Desde o início da produção das matérias-primas da Covestro até o fim do ciclo de vida do calçado, né? Como é essa contribuição dos adesivos, né? Onde entra essa contribuição dos adesivos e hoje e aonde ainda podem melhorar, né? Olhando esse slide, a parte azul se refere à Covestro, né? Então, as matérias-primas que a Covestro utiliza na sua produção, como a Covestro produz, né? E o quanto de água, de energia e de onde provém essa água e essa energia que a Covestro utiliza, o lixo que a Covestro gera nessa produção, né? O gás carbônico que é gerado nessa produção, né, e também a logística da Covestro em transporte, né? Os esforços da Covestro estão, então, direcionados nessas áreas, né? No final, nós olhamos para o produto, né, o que a Covestro fornece para o mercado, né? Aqui o mercado calçadista, pode ser também o mercado moveleiro, automotivo, mas olhando para o adesivo nesse ponto, aí já entra na parte destacada em verde, né? O quanto base água ele pode interferir e melhorar as operações dos fabricantes de adesivos, né? Quando esses adesivos são utilizados, o que pode ser melhorado no ciclo de vida ao se utilizar este produto? Né, ao utilizar o base água. E aí também no ciclo de vida, depois que o calçado é produzido, né, a diferença que faz o uso do adesivo base água. E aqui eu quero colocar que a Covestro tem colocado definiu, né, algumas áreas foco rumo a ser uma empresa 100% circular, que é o principal target da Covestro neste momento. Então, a Covestro tem investido bastante em pesquisa e desenvolvimento para ter fonte totalmente alternativa, matéria-prima totalmente alternativa nas suas para produzir os seus produtos, né? Então, a Covestro tem trabalhado muito em parcerias com os seus fornecedores para desenvolver e usar matérias-primas, seja de origem vegetal. A Covestro também tem investido muito em gás carbônico como fonte de matéria-prima para produzir os seus produtos, e isso também é uma matéria-prima, reduz a pegada de carbono, né? E também tem investido bastante em inovações e reciclagem, né? E aí a gente fala aqui como que a Covestro pode contribuir no final do ciclo de vida do produto, do calçado, de uma embalagem, enfim, né? A Covestro nas suas operações renovável, ou seja, diminuir a dependência, né, de combustíveis fósseis para gerar energia.
né? E um grande foco também é trabalhar em parceria com o mercado e próximo para entender as demandas e trazer as soluções, né? E aí, trazendo novamente para análise quanto a adesivos, né? O base água, quando a gente fala como ele pode ajudar o fabricante de adesivo e como ele pode ajudar o fabricante de calçados, são todos esses argumentos que nós discutimos até agora. Né, o base água como fonte de inovação e sustentabilidade, né, essas várias dispersões que a Covestro colocou no mercado, atendendo demandas, né, atendendo a questão de benefícios econômicos aos fabricantes de calçados, a redução da quantidade aplicada e todos esses aspectos que eu relacionei com o origem sustentável, são como a Covestro, olhando para produto e olhando para o mercado calçadista, tem trabalhado nesse momento. Nós sabemos que já existem algumas áreas e produtos da Covestro que já consideram matérias-primas alternativas, para o mercado de adesivos não é diferente, e deve vir muita coisa nova e interessante do ponto de vista de produtos também para atender a indústria calçadista. Para finalizar, eu gostaria de destacar alguns pontos que a Covestro colocou como targets para serem atingidos até 2025, relacionados à sustentabilidade. A Covestro tem colocado todas as suas áreas, né, desde compras, a produção, a pesquisa em desenvolvimento, área de vendas, área técnica, todas as áreas da Covestro mundialmente estão trabalhando com este foco em sustentabilidade e economia circular. E aqui eu destaco 5 atividades, né, para mostrar esse foco, começando que 80% de todos os projetos de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, são para atender e contribuir para os SDGs da ONU. Né? Ou no ano passado, até 2020, 51% dos projetos já estavam atendendo aí esse requisito e essa meta. 100% dos nossos fornecedores precisam atender com requerimentos de sustentabilidade. Até o ano passado, essa meta atingiu 79%. Também estamos trabalhando especificamente nas nossas áreas produtivas para reduzir a emissão de gases, né, considerando o quanto foi emitido em 2005. Né? Isso também significa mudar a fonte de energia, usar energia verde, energia eólica tem sido bastante utilizado e considerado pela Covestro, né? E levar as nossas soluções em mercados que ainda não recebem essas soluções e atingir um número maior e beneficiar pessoas em países em desenvolvimento. E, por último, extrair o maior benefício do carbono e melhorar a pegada de carbono, né, utilizando até gás carbônico como fonte de matéria-prima. Eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento para todos que participaram, me ouviram até o final, me deixar à disposição para todos que tiverem alguma pergunta. Dizer que aqui no Brasil a Covestro também tem trabalhado bastante para levar esses conceitos e buscar parcerias e projetos locais, olhando para a economia circular, né? A trilha da sustentabilidade que finaliza o evento é uma parte disso, né? Estamos hoje no 3º evento da trilha, que já contou com 2 edições o ano passado, e que agora nosso próximo encontro após o Inspira Mais vai ser na FIMEC. Então, conto com vocês em nos prestigiar, né, durante a Inspira Mais e também na FIMEC. E agora eu fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigada, Helga. Obrigada, Foi Flávia. ótima a apresentação,
Muito bom saber das metas de sustentabilidade, circularidade da Covestro, ver a relação com o selo Origem Sustentável, que é a certificação da cadeia calçadista, e também eu acho que é incrivelmente valioso para todo mundo que está assistindo a gente, seja do setor de calçado, setor moveleiro, como você mesmo comentou, o setor automotivo. Muitas dessas empresas estão fazendo a transição do solvente para a base água, ou estão buscando fazer essa transição. Então, eu tenho certeza que é muito valioso, né, para toda essa transição que precisa ser feita no mercado. E eu queria te fazer algumas perguntas também relacionadas. Fica muito evidente a preocupação da Covestro com a saúde dos materiais, a saúde humana relacionada, a saúde ambiental. E você falou muito também sobre a contribuição da Covestro com a cadeia de valor. Então, eu queria entender um pouquinho mais como é essa contribuição, né? Eu imagino que vocês investam muito em pesquisa, desenvolvimento e inovação com essa cadeia de valor. E eu queria saber se nessa pesquisa há também equipes do Brasil e da América Latina envolvidas. Ah, sem dúvida, legal. Nós aqui, né, todo o time do Brasil, sendo eu como adesivos, ou os colegas das outras áreas que também têm produtos para atender o mercado calçadista, seja TPU, seja elastômeros, têxtil, né, poliuretanos, né, todos nós somos responsáveis, né, por coletar as demandas aqui, né, dos fabricantes do Brasil, que têm demandas específicas que não necessariamente são as demandas que tenham fabricantes de calçados na China ou fabricantes de calçados na Europa, nos Estados Unidos, e nós coletamos essas informações e para que para incentivar e desenvolver novos produtos, né? Então, esse é um trabalho constante. Essas trocas que nós temos, né, em eventos como esse, ou mesmo em visitas técnicas, né, ou sendo abordados por fabricantes, mas sempre em parceria, né, com os fabricantes de adesivo, neste caso, são muito importantes para considerar, né, os diferentes aspectos, né, os pontos de vista do fabricante de adesivos e também as demandas do fabricante de calçados. Então, esse é um trabalho constante que nós fazemos, né, a Covestro começou nesse percurso em 2016 e temos aí muito trabalho por vir, né, cada vez mais sempre fomentando, sabendo que constantemente novos produtos estão sendo lançados, né, novas oportunidades também, diferentes métodos de aplicação que implicam em novos produtos, né, então é um trabalho em conjunto. E parte desse papel também é trazer os colegas de fora para conhecer essa realidade, para facilitar essa comunicação, né, para eles entenderem e verem essas demandas. Então, isso já é uma realidade, né, sempre que possível e quando o Covid permitia, né, antes pré-Covid isso acontecia e que breve devemos retomar. Muito legal, Helga. E é um momento que a gente tem cada vez mais desafios, né, para essa colagem, né, e a montagem do calçado, como você mesma falou, né, cada vez mais tem materiais mais diferentes, né, em sua composição, pensados para a sustentabilidade, de fontes renováveis, né, que ainda, né, estão surgindo, né, muitas soluções, e o adesivo precisa acompanhar, né, todas essas evoluções da cadeia, né? Sem dúvida. Por isso que é tão importante e a gente participar de um evento como esse que foge do nosso público original, né? Normalmente os nossos clientes são fabricantes de adesivos, né? Mas se nós não estarmos perto, entendermos, né, dessas tendências, entendermos dessas possibilidades, estar em contato com esses novos materiais, nós não sabemos, né, até que ponto conseguiríamos atender. Então, esse evento, sem dúvida, eu acho muito importante. Mais uma vez, gostaria de agradecer por participar desse evento, estar aqui podendo trazer esse conhecimento, né, e espero ter trazido novas informações e complementando informações e até quebrando mitos em relação aos adesivos base água, né,
e gostaria também de contar com a presença de todos na palestra que nós faremos presencialmente. O meu colega Max vai falar de TPU e de inovações em TPU usando gás carbônico como matéria-prima. E eu vou ter oportunidade de também falar presencialmente na Arena de Sustentabilidade da Covestro, que está onde estão acontecendo todas as palestras durante a feira, e estarei presencialmente também na quarta-feira aí, falando sobre adesivos. Obrigada, Helga. A gente aprendeu muito com você hoje e a gente vai continuar aprendendo com a Covestro. A gente vai ter na Arena, como a Helga falou, na Arena de Sustentabilidade Covestro, a presença do Max, que vai palestrar às 13h30, hoje ainda, e amanhã também às 13h30 a gente vai ter a palestra ao vivo da Helga. Queria agradecer a atenção de todos, muito obrigada, e a gente se encontra no Inspira Mais.